Hoje, 29 de outubro de 2018, são mais ou menos 7h30 da noite. Eu tô virada, sem dormir desde ontem, dia 28 de outubro, porque Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil com mais ou menos 55,13% de votos. Aqui em casa a gente recebeu algumas ligações e mensagens de WhatsApp de familiares solidários, dizendo que tentaram, que se esforçaram para fazer isso por nós, por mim, pelo Jonas, pelo Júlio, meu amigo que tá morando aqui. Ao mesmo tempo eu recebi dezenas e dezenas de mensagens de vocês nas minhas redes sociais, relatando o quanto estavam tristes, com medo, aterrorizados, assustados, sem esperança. E eu não vim aqui dizer para você não ter medo, eu não vim aqui dizer para você não ficar triste, porque eu tô morrendo de medo e porque eu tô muito triste, tô me permitindo viver isso, obviamente, mas vim dizer também que o medo principalmente é muito importante nesse momento e ainda bem que a gente tem. Porque o medo pode salvar a nossa vida num lugar em que pessoas não têm medo de matar, em que pessoas não têm medo de torturar, em que pessoas não têm medo de usar arma de fogo contra uma pessoa de bem. Que esse medo ao menos nos deixe sempre atento, que ele nos movimente, mas nunca nos imobilize. Que ele nos enche a perna de sangue pra gente ter força pra correr. Correr um pros outros, correr pro futuro. Quem tiver força agora pra lutar, levanta e vem. Quem ainda não tiver, aguenta um pouco, respira fundo. Quem já tiver de pé, estende a mão pra erguer quem ainda tá no chão. Desistir é uma palavra que a gente não conhece, talvez nunca tenha conhecido, porque em tempos piores, muitos pagaram preços altos demais para que a gente estivesse aqui hoje com esse mínimo de direitos que querem nos tirar. Desistir é um luxo que a gente infelizmente não pode se dar. Mas obviamente o que a gente faz com medo? Não é só ter o medo, não é só ter a tristeza. Isso de fato não cria, não faz, não transforma nada. Ter medo em conjunto é menos pior, tá triste em conjunto às vezes gera esperança, gera força, gera desejo de mudança. É o momento de ter foco, de olhar pra dentro, de cuidar um pouco de si pra depois sair pra fora. Ninguém larga a mão de ninguém, ainda não acabou e tá longe de acabar. A gente precisa ser muito estratégico agora, tomar cuidado, ficar atento principalmente. A gente tem que abrir os nossos olhos, as nossas bocas, os nossos ouvidos. A gente tem que perceber e estar sensível às sutilezas de tudo aquilo que foi usado ao longo desse processo para nos manipular. A gente tem que abrir a boca para gritar, para denunciar, para pedir ajuda por nós e pelos nossos semelhantes. Depois do resultado da eleição, o Haddad se pronunciou e o William Bonner fez um comentário comparando o posicionamento do Haddad com o posicionamento de um outro político em uma outra eleição, em que em algum momento disse que tudo bem, aquele candidato uma hora foi meu aniversário, mas hoje é o meu presidente, né? Como se Haddad tivesse sido um mau perdedor, como se Haddad não tivesse reconhecido o seu presidente em rede nacional, como eles desejavam que ele tivesse feito. E eles desejam isso como se essa tivesse sido uma eleição comum, né? Em que os candidatos simplesmente debateram projetos, mostraram, conversaram com a população de uma forma totalmente equilibrada e natural, que não aconteceu. Então a gente tivesse escolhido a agenda que mais abraçasse a maioria. Essa foi uma eleição baseada no medo, na violência, em mentiras, em fake news. A gente votou pelas nossas vidas sabendo que o lado oposto representava um risco direto a elas. A democracia, pelo menos até enquanto Bolsonaro quiser brincar de democrata, elegeu seu presidente. 55% dos votos válidos falavam sobre pessoas que tinham ódio a minorias sociais, ódio a pobre, ódio a direitos sociais, e uma outra parcela dessas pessoas desinformadas que se deixaram manipular. E apesar de 55% de votos válidos, não, ele não é o meu presidente, ele não é o nosso presidente, e a gente tem o direito democrático de ser oposição. A gente tem o direito democrático de se manifestar publicamente contra qualquer tipo de coisa que possa ferir os direitos humanos já conquistados no Brasil. E não, isso não é ser um mau perdedor, isso é entender que oposições são fundamentais para processos democráticos. E oposição com denúncia, nesse caso, é ainda mais fundamental, porque a gente está falando de um ex-militar reformado a favor da tortura, a favor da posse de armas, contra direitos humanos no geral e minorias sociais que entrou no poder. Infelizmente não tem como a gente se iludir, tempos difíceis nos aguardam, tempos difíceis já vem se arrastando, tempos difíceis já são esses que a gente vive hoje, com mortes, assassinatos, violência, medo, pavor de expressar as suas preferências políticas em público. Mas apesar de tudo isso, a gente não pode desanimar, a gente não pode se deixar bater, porque eles não são maioria. Claro que eles são maioria, 55% elegeu Bolsonaro, 55% de votos válidos elegeram Bolsonaro. Nós somos 45% de votos válidos de pessoas que não acreditam no plano político dele, que não acreditam no que ele representa, que não acreditam na violência e no fanatismo religioso que ele prega. E temos mais 21% de pessoas que não votaram e 9,5% de pessoas que anularam ou votaram em branco. Então, definitivamente, eles não são a maioria. Eles podem ser, no caso, a maioria organizada.
Ao meu ver, essas eleições foram ganhadas de forma fraudulenta e, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Eleitoral não pôde intervir a tempo. Ao contrário do que eles alegam, Bolsonaro não venceu sem fundo partidário e com apenas 8 segundos em rede nacional. A gente sabe foi exposto o apoio massivo do empresariado brasileiro em fake news, em mensagens em redes sociais, desmoralizando a candidatura e posicionamentos anteriores de um candidato digno para o Brasil como Fernando Haddad. E se essas eleições nos mostram algo, se esse caso específico das fake news e do investimento massivo de empresas em redes sociais nos mostram algo, assim como a experiência norte-americana com o nosso colega Trump, é que a internet não pode ser subestimada. Se até uns meses atrás eu acompanhava uns debates acadêmicos, de sociólogos e pesquisadores discutindo sobre esse movimento digital, discutindo se ativismo digital era ou não ativismo, porque talvez não interferia na realidade de forma direta e etc. Se esse foi um debate válido até agora, cai por terra e a gente entende que sim, a internet deve ser observada, a internet tem que ser regulada imediatamente, ela tem que ser percebida como a força que representa e definitivamente não pode se transformar em um poder para destruição. Olhos e ouvidos atentos a tudo que a gente vê, a tudo que nos dizem. Se isso foi importante antes, nessa pré-eleição, não achem que acabou. Vai ser mais importante agora, vai ser ainda mais importante a partir de agora e durante esses próximos 4 anos. Isso porque a gente não está mais lutando contra a eleição ou não do Bolsonaro. A gente está falando do projeto político bolsonarista que não vai morrer com ele, que mesmo que ele vá embora daqui a 4 anos, pode continuar tendo dezenas e dezenas de pessoas dispostas a dar continuidade. Estar atento e não deixar que informações tortas cheguem aos nossos familiares e às nossas casas vai impedir majoritariamente que essa grande onda que se espalhou principalmente pela internet continue se espalhando. E que a gente faça de tudo, que a gente crie coletivos, espaços de acalento, espaços de cuidado, espaços de discussão, de pesquisa, que você se filie a partidos, que você entenda as formas como você acha que deve, pode, consegue agir, que você fique atento a tudo que vê, a tudo que fala, a tudo que recebe, que você questione cada uma das informações que chegam pela sua TV, pelo seu rádio e pela internet principalmente. Que a gente agora possa ser cada vez mais politizado, que esse negócio de política não se discute, seja algo chato, tipo que brega, você não discute política, que demodê, que seja brega, que seja feio não falar de política, que seja feio não discutir a sociedade, não discutir a realidade do país em que vive. Que essa geração, que as gerações mais novas, que as gerações dos nossos pais e avós possa compreender a importância de abrir os olhos e ouvidos para o debate democrático e entender que sim, discutir política é uma questão de vida ou morte. Não vamos deixar que conteúdos riquíssimos produzidos durante esse debate eleitoral aqui na internet principalmente se percam, porque enfim, já foram eleitos, agora bora, daqui a 4 anos a gente se vê de novo. Não, a gente não se vê de novo em 2022, a gente tem que continuar em cima, que esses conteúdos possam ser revisitados, passados em escolas, em grupos de estudos, em encontros de jovens, eu não sei, mas que a gente possa usar isso e continuar usando para educar a nós mesmos e essas novas gerações, colegas ou gerações mais antigas que a gente vive ao mesmo tempo, no espaço do lar, no espaço do trabalho, enfim. Não abandonem, por exemplo, uma série completa que a Jujute fez sobre política no canal dela, explicando exatamente como funciona o voto e a democracia, tipo, democracia para baixinhos. É genial. Não deixem de acompanhar as dezenas de vídeos incríveis, profundos, fundamentais, minuciosos que o canal Tese 11 e Débora Baldin fizeram ao longo do processo eleitoral. É um conteúdo riquíssimo que a gente vai precisar daqui pro fim da vida e que não pode ser perdido porque a gente não tá mais falando sobre eleições. Não ignoremos, isso é fundamental, não ignoremos as discussões políticas a partir de diversos recortes sociais. Por isso, vamos revisitar os vídeos da Lui Ponto, apoiar, da Amor, os vídeos da Gabi Oliveira, do Spartacus Vlog, do Murilo Araújo, da Luísa Junqueira, os vídeos aqui no canal falando sobre isso. Continuemos seguindo páginas e movimentos democráticos como o Me Representa, Campanha de Mulher, Mídia Ninja. Vamos continuar lendo revistas que a gente confia, pelo menos que eu confio, como a Carta Capital, Revista Piauí. Vamos continuar se informando, buscando mídias que são confiáveis, vamos achar os nossos curadores políticos, pessoas que você sabe que defendem as mesmas coisas que você e que estão atentas. Vamos se unir, vamos pegar esse material, vamos discutir. Não vamos deixar isso morrer aqui porque a eleição acabou. Não vamos voltar a falar disso só em 2022 porque a gente pode estar num lugar muito pior do que esse.
Vamos nos organizar nos mais diversos e variados espaços, no familiar, no estudantil, no político, entre amigos, nas ruas. Vamos nos organizar, vamos debater. E um apelo específico a nós, seres da internet, seres digitais que passam o dia inteiro com a bunda na cadeira, vendo e passando feed, assistindo vídeo, produzindo e compartilhando o conteúdo. Esse apelo é para você. Vamos reformular a forma como a gente absorve notícias, como a gente compartilha, como a gente debate, como a gente pensa. Vamos aprender a questionar dados, eu quero links, dados, eu quero entender como, por quê, de onde saiu isso. E aí não é por desacreditar dos nossos curadores de conteúdo político, mas é por entender que a gente tem que saber pensar de várias formas, até para conseguir explicar para alguém ou explicar para a gente mesmo, para os nossos pais, sei lá, porque algo é mais complexo do que parece. A gente precisa de muitas fontes sempre para entender se uma notícia é ou não falsa, o que ela quer realmente dizer, a quem ela serve ou não. Vamos aprender a questionar, vamos aprender a entender, perceber mentiras e principalmente estar sensível a essa ferramenta fundamental dessa democracia decadente, que é a meia-verdade ou a versão interessada dos fatos. Exemplo, o Bolsonaro não falou publicamente sobre as suas propostas trabalhistas, uma vez que ele fugiu dos debates, porque enfim, estava doente. Ele não falou muito em público sobre o seu projeto da carteira verde e amarela, que flexibiliza os direitos trabalhistas no Brasil. Mas quando a crítica começou a surgir, automaticamente eles fizeram uma grande pílula que eles jogaram na TV aberta, dizendo que não, fake news, Bolsonaro não vai retirar nenhum direito trabalhista. E aí é o pulo do gato. De fato, isso não é uma mentira, ele não vai tirar nenhum direito trabalhista, mas é uma meia-verdade. Porque ele não precisa retirar um direito trabalhista, afinal, dá muito trabalho fazer uma reforma constitucional. Mas ele pode simplesmente fazer o que Temer já fez, que foi flexibilizar ali um pouco e fazer com que esses direitos constituintes originários se tornem até uma opção, alternativos. Ele também disse, por exemplo, em eventos fechados, porém públicos, que não haveria mais 1 centímetro de terra para indígenas e quilombolas. Uma vez que, segundo eles, são preguiçosos, não trabalham e ficam em cima das riquezas que o Brasil podia estar explorando. Já em rede nacional, no jornal que a minha mãe, o meu pai, a sua tia, o seu tio, o meu primo, que todo mundo assiste, ele apareceu com uma figura indígena que, inclusive, foi deslegitimada pela própria etnia. Tem um documento aqui embaixo dizendo que eles não fizeram nenhum tipo de aliança com Bolsonaro, dizendo que iria emancipá-los, dizendo que iria tratá-los como tratam os brasileiros, dizendo que daria a eles o poder de explorar a própria terra e desenvolver a Amazônia. Mas isso é uma meia-verdade? Isso é uma mentira? Não, ele realmente falou que vai mexer. Ele quer mexer nas leis de demarcação de terra, nos tratados de preservação ambiental, mas aí essa é uma versão interessada dos fatos. É uma versão dele daquele fato que a gente sabe que para outra pessoa soa de outro jeito. Ele não quer fazer isso para autonomizar, para desenvolver, para dar aos indígenas a chance de explorar o próprio solo. Ele quer simplesmente desmatar, ele quer simplesmente retirar povos indígenas e quilombolas desses espaços e simplesmente quer entregar a Amazônia. Porque, enfim, ele disse isso em outros momentos em que essa grande verdade interessada não foi posta a julgo. E é isso que vem acontecendo. A gente vê o próprio presidente e vários dos seus apoiadores fazendo vídeos, falas, tendo posicionamentos absolutamente bizarros, violentos, para dizer do mínimo. Afinal, internet é terra de ninguém, internet ninguém vê, internet ninguém acredita, internet você não sabe o que é real, o que é montagem, afinal você pode simplesmente pegar a cara de uma pessoa e fazer ela falar algo que ela nunca disse, algo que aconteceu com o Barack Obama. Então, como você não tem certeza de nada, né? Você pode dizer tudo e fazer tudo que você quer, e aí eles simplesmente trocam um pouco a fala quando eles vão para a rede nacional ou para mídias tradicionais. Aí você vê um presidente que fala manso, um presidente que fala pelas minorias, um presidente que diz que vai respeitar a democracia e todos que existem dentro dela. Eu estudei na democracia, eu sou uma cidadã brasileira, eu quero a minha vida respeitada, os meus direitos respeitados. Não quero nenhum direito a menos. E aí? E aí tudo isso até se apagarem as luzes, fecharem as câmeras e eles voltarem a destilar e propagar o ódio que vem sendo propagado no Brasil. Vamos tentar combater juntos e ficar atento a essas meias-verdades ou essas versões interessadas de fatos, porque depende de nós e porque nós e mídias alternativas no geral somos os maiores interessados. A gente quer mudar esse quadro político em 2022, a gente quer que isso aqui não piore, a gente quer que este mandato cause a menor quantidade de danos possíveis
para a democracia e para minorias sociais no Brasil. Não vamos deixar com que a mídia tradicional, em alguma altura do campeonato, deseja contar a história do vencedor e decida quem é o bandido e quem é o mocinho, como foi feito com Dilma Rousseff e como foi feito com tantas outras pessoas dentro desse jogo político. Vamos usar nossas vozes, nosso alcance, vamos nos unir, nos informar, nos politizar fundamentalmente. Sempre atentos, denunciando, explicando essas meias palavras, explicando essas versões interessadas dos fatos e desmascarando as mentiras. E é fundamental que nesse momento a gente cuide muito bem das nossas mentes, dos nossos corpos, que a gente busque formas de fortalecer, que a gente busque alegria, prazeres para a alma não definhar, para não perder o sentido da vida, o desejo pela existência. Cuida da sua cabeça, porque sem a sua cabeça você não vai a lugar nenhum, isso é fundamental. De ontem para hoje eu recebi dezenas de ataques misóginos, absolutamente racistas aqui no canal. Eu tô tomando já medidas jurídicas, isso me baqueou demais nessa madrugada e eu falei não, antes de sentar para gravar e falar qualquer coisa sobre, eu preciso me centralizar. Tirei esse momento para focar, para pensar, para não me perder em meio ao medo, em meio ao caos, em meio à raiva, em meio à tristeza, em meio à indignação. A gente precisa estar saudável mentalmente, porque essa é uma guerra abstrata, fundamentalmente. Ela acontece na carne, ela acontece nas ruas, mas a gente está disputando ideias, a gente está disputando ideologias, posicionamentos políticos. A gente tem que estar sã, a gente tem que estar focado para conseguir lidar, entender tudo e tratar tudo com muita clareza. Então, apesar das diversas violências que a gente já sofreu e continua sofrendo, fecha às vezes e cuida de você, cuida da sua saúde. Uma cabeça sã é fundamental. Mas acima de tudo, estejamos muito orgulhosos e orgulhosas do que a gente fez até aqui. A gente foi para um segundo turno que não era esperado. A gente virou milhares e milhares de votos. A gente conversou democraticamente. A gente estabeleceu diálogos honestos com pessoas que talvez em outros contextos a gente nem veria motivos para acessar. Nessa era de extrema individualidade, no auge do umbiguismo, nessa grande levantada do neoliberalismo no mundo, a gente conseguiu conversar, sentar, entender que cada um importa. Que juntos a gente realmente consegue mudar, a gente realmente consegue fazer a diferença. A gente realmente consegue mudar uma margem de votos de rejeição que nas primeiras semanas depois do segundo turno parecia absurda e que depois não pareceu tão intensa dados os resultados. A gente entendeu que o diálogo é fundamental, que o trabalho de base é o que vai fazer a gente continuar existindo. Eu assisti no começo do ano uma fala de um grupo de ativistas trans nos Estados Unidos e elas comentaram sobre como elas estavam se organizando e como os movimentos minoritários no geral estavam acontecendo depois de Donald Trump. E elas disseram que se Trump trouxe algo bom foi unir esses movimentos minoritários. E disseram ainda mais, que apesar de tudo, ele só duraria 4 anos e quando ele fosse embora, elas ainda estariam lá como estiveram em tempos piores. Vai ser complicado, não vai ser fácil, mas quando ele for embora, nós ainda vamos estar aqui existindo. Enquanto ele estiver aqui, nós ainda estaremos aqui resistindo. Isso porque nós podemos ser minorias em direitos, minorias sociais, mas nós não somos definitivamente minorias quantitativas. Nós somos maioria nesse país. Mulheres, negros, pessoas LGBTs que sim, estão saindo cada vez mais dos seus armários e tendo orgulho de serem quem são. Nós não somos minorias quantitativas. A gente não vai ser apagado. Orgulhem-se desse movimento, orgulhem-se da gente. Não deixem que o sentimento de derrota se apodere de nós, por favor. A gente votou com livros nas mãos, a gente votou com diálogo, a gente votou sabendo que a gente estava do lado certo da democracia. A gente votou entendendo o que a gente estava falando, com quem que a gente estava falando. Nossos votos falaram sobre respeito, dignidade, direitos, sobre oportunidades para quem precisa no Brasil. A gente votou com os nossos, com aqueles que pareciam diferentes de nós, mas acima de tudo com gente que quer um país melhor para todo mundo, para todo mundo. Estamos minimamente orgulhosos e esperançosos com os nossos líderes políticos, Boulos, Manuela, Haddad. Nos organizamos, votamos e conseguimos eleger uma quantidade gigantesca de mulheres negras e trans. Votamos e temos Leci, Andréia, Mônica e Áurea, Dani, Érica, Benedita, Robeyonce, Leninha, Olivia, Renata, Talíria e tantas outras mulheres que estão lá por nós e por Marielle. E que com certeza precisam do nosso apoio e dos nossos olhos e ouvidos abertos para defendê-las tão bem assim como elas irão nos defender. Somos muitos, somos fortes, somos grandes. Conceição Evaristo já disse e a gente está dizendo muito por aí. Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer.